Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Vazão e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Sessão Zero. Vem comigo! Se você chegou por aqui agora, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Por aqui eu lanço vídeo todas as terças e todas as quintas sobre os mais diversos assuntos do mundo do RPG. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E já deixa o seu like nesse vídeo. E também, aqui na descrição, eu deixo o nosso link da Amazon com algumas ofertas de RPG. Vale a pena dar uma conferida, e comprando pelo nosso link você ajuda a fortalecer o canal. Bom, em primeiro lugar, o que seria essa Sessão Zero? Nem todos os grupos de RPG têm costume de fazer isso, só que essa é uma ideia muito interessante para quando se está começando uma nova campanha, principalmente para aqueles grupos que têm jogadores novos ou que tem algum jogador que era de outro grupo. Mas também, para aqueles jogadores que já jogam há bastante tempo, é interessante também quando você vai começar uma nova campanha. E nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos dizendo por que essa Sessão Zero é importante. Vale a pena ressaltar que não necessariamente essa Sessão Zero precisa ser um encontro dos jogadores com o mestre, um encontro com horário marcado, como se fosse um dia de jogo. Não. No meu grupo, por exemplo, a nossa Sessão Zero, digamos assim, ela acontece ao longo de vários dias antes do jogo, antes do início da campanha, no caso. E a gente vai conversando no nosso grupo de WhatsApp sobre o que precisa ser conversado, para quando começar a campanha, tá todo mundo no mesmo barco. Beleza, mas o que tem nessa Sessão Zero? O primeiro tópico que eu trago, e que eu acho de muita importância para a Sessão Zero, é com respeito ao conceito da campanha, a temática da campanha. Essa campanha vai ser épica? Ou por acaso essa campanha vai ter mais humor? Ou ainda, quem sabe, é uma campanha mais focada em terror? Talvez um estilo de jogo mais sério, mais denso? Isso ajuda a dar direcionamento para os jogadores, tanto na hora da criação dos personagens, quanto na questão de aclimatação para o tema da campanha, para que o jogador entre na campanha já sabendo o que esperar dela. Vamos supor aqui, por exemplo, que um jogador está acostumado a jogar com um grupo que é um grupo mais bem-humorado, onde todos fazem piada o tempo todo, um grupo mais descontraído. E de repente ele começa a jogar num outro grupo que a galera é mais séria, com um estilo de jogo mais centrado, sem tanta piada, só que ele não sabe disso, e no meio do jogo ele solta uma piadinha como se fosse no outro grupo dele, e daí a galera não gosta disso. Ou quem sabe, um jogador que não gosta da temática de terror, entra numa campanha, não sabendo que ela vai se tratar desse assunto, que vai ser um assunto mais denso, mais de terror, e descobre da pior maneira possível, que é durante o jogo. Então ele é pego de surpresa. E esse é o tipo de coisa que facilmente pode ser solucionado com uma Sessão Zero. O segundo tópico ainda é muito atrelado a esse, que seria em relação às limitações na hora da criação do personagem, principalmente aqui no quesito classes e raças. Claro, quando isso for necessário. Vamos imaginar o seguinte cenário: o mundo que o mestre está criando é um mundo onde a raça humana foi extinta, então a gente não tem ser humano no jogo. Então o player precisa saber disso para que ele possa criar um personagem que não seja humano. Dessa forma o mestre então instrui os jogadores a não criarem nenhum personagem que seja de raça humana, para eles poderem pegar outros personagens no caso. No mesmo caso, para as classes. Vamos supor que existe algum tipo de classe que não funciona nesse tipo de jogo. Vamos supor que é um cenário onde a magia se dissipou quase que por completamente. Muitas vezes, criar um mago nesse cenário não faria muito sentido. Esse tipo de limitação tem que ser passado antes da criação do personagem. E é por isso que eu acho muito importante que isso seja tratado nessa Sessão Zero. Ainda dentro dessa ideia, vamos supor que o mestre queira limitar o uso de algum tipo de equipamento, por exemplo, ou algum tipo de habilidade que ele ache que não case com esse tipo de cenário. O mesmo vale para alinhamentos, para divindades. E outra coisa muito interessante dentro desse tópico ainda é que os jogadores podem se ajudar na hora da criação do personagem, um dando ideia para o outro, eles conversando para ver como que é o melhor grupo para a campanha que eles estão prestes a entrar, qual que é o grupo ideal no caso, né? Isso, por exemplo, é uma coisa muito comum no meu grupo. Sempre que a gente vai começar um jogo novo, a gente conversa, a gente troca a ideia de qual personagem cada um vai utilizar, para que dessa maneira a gente consiga aproveitar da melhor maneira o cenário. O nosso terceiro tópico é em relação às mecânicas do jogo. Esse é o momento para se dizer quais serão as limitações de mecânicas e de regras que vão entrar nesse cenário. O grupo pode conversar sobre aquelas possíveis regras da casa que poderão ser utilizadas, por exemplo, explicar as mecânicas que o mestre propõe para aquele jogo, tirar as dúvidas sobre o sistema. Se vocês vão jogar um sistema diferente, por exemplo, um sistema que a galera não está acostumada, esse é o momento de conversar sobre o sistema, tirar o máximo de dúvidas. Aqui na Sessão Zero, o mestre vai poder explicar tudo
passo a passo, de uma maneira mais clara, de uma maneira mais focada, sem precisar parar o jogo para explicar alguma coisa de regra ou alguma coisa de mecânica. Claro, durante o jogo pode surgir esse tipo de dúvida, mas se a galera já entendeu como a mecânica básica do jogo funciona, já sabe como o sistema funciona e quais as mecânicas que vão ser implementadas para aquele jogo, isso tende a fazer com que as discussões sobre regras durante a sessão de jogo não aconteça com tanta frequência, porque a galera já entendeu como é que funciona. E voltando à questão das regras da casa que eu comentei agora há pouco, aqui o grupo pode decidir o que vai ser mais interessante utilizar, se todos concordam com aquelas regras da casa, se elas realmente vão ser interessantes de ser usadas, se alguém acha que não vale a pena pegar uma regra da casa, esse é o momento para se conversar sobre isso. Um detalhe muito importante aqui, não é porque foi estabelecida uma regra ou um tipo de mecânica nova durante a sessão 0 que essa mecânica ou regra precisa ser levada até o final do jogo. Se durante a campanha o grupo viu que aquilo não funcionou, eles podem simplesmente conversar e voltar atrás e falar, não, isso aqui não serve mais, vamos deixar quieto. Tudo pode ser resolvido com uma simples conversa. E muda o que precisa ser mudado para que na próxima sessão o jogo flua normalmente. Ainda sobre a parte de mecânicas, é muito legal salientar que para quem joga online, esse é um momento muito interessante, porque aqui é bacana conversar sobre a plataforma que vai ser utilizada, o grupo pode tirar as dúvidas sobre as ferramentas, discutir sobre a Virtual Tabletop que vai ser usada. Então esse tipo de sessão não serve somente para o jogo presencial, serve também para o jogo online. Em quarto lugar, nós temos as expectativas. Durante a sessão 0, é bacana cada um apresentar o que espera dessa campanha, tanto o mestre quanto os jogadores. Vamos supor que o grupo que estava jogando até agora uma outra campanha, vai começar uma campanha nova agora, eles perceberam que estava tendo batalha demais. Então nesse momento eles podem falar com o mestre, mestre, dá uma mudada nisso, tenta fazer uma campanha mais investigativa. Vamos supor que o grupo é um grupo que gosta mais da questão de exploração, então o mestre vai ficar sabendo a partir desse momento que ele tem que focar mais nessa questão de investigação e tirar um pouco de combate e focar mais nesse lado. É bacana todo mundo expor o que acha mais viável, o que acha mais interessante que tenha no jogo. E daí o mestre pega essas informações que foram levantadas nessa sessão 0 e inclui isso na história que ele está escrevendo. Dessa forma, é possível preparar um jogo que tenha um ritmo que agrade a todo mundo, porque todo mundo deu a sua opinião antes do jogo começar. Dessa maneira tá todo mundo com a expectativa alinhada, tá todo mundo mais ou menos no mesmo ritmo, esperando mais ou menos a mesma coisa. O quinto ponto, e talvez o mais importante da sessão 0, é uma breve apresentação do mundo. O mestre não precisa necessariamente fazer a introdução da campanha, por exemplo, mas é interessante pelo menos ele passar uma sinopse do mundo que está sendo criado. Coisas como governo, as divindades, possíveis conflitos entre nações e reinos, quais as principais raças, onde os jogadores começarão, quais são as principais cidades desse mundo, como funciona a região onde o grupo começa, esse tipo de coisa. Como eu falei, não precisa ser uma coisa super detalhada, mas pelo menos a galera vai saber mais ou menos como funciona esse universo. Eu trouxe mais um item nessa lista, que é um item que não necessariamente ele precisa ser tratado em toda a sessão 0. É mais para aquele grupo que está começando a jogar, que ainda não tem um ritmo, ainda não tem uma frequência definida, que é justamente isso. Qual a frequência de jogo? De quanto em quanto tempo o grupo vai se reunir para jogar? Quais serão os dias da semana que o jogo pode acontecer? Qual o horário que é melhor para cada um? Qual a ideia de duração de cada aventura? Isso é interessante para que os jogadores possam ter ideia de quanto tempo eles precisam disponibilizar para aquele jogo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um jogador que ele não pode jogar sempre, que vamos supor que ele viaje muito, que o emprego dele exige que ele esteja sempre em viagem. Então, é interessante o grupo conversar sobre isso para ver, não, de quanto em quanto tempo que é o ideal. O mesmo vale no caso contrário também. Vamos supor que o grupo está com uma expectativa de jogar com mais frequência, uma vez a cada semana, 2 semanas no caso, só que tem alguém no grupo que não pode, que essa pessoa vai falar, não galera, para mim infelizmente eu não posso. Então o grupo precisa entrar num consenso e conversar sobre isso na sessão 0 pode ser algo interessante, porque você já consegue meio que alinhar o cronograma de todo mundo. Claro, você não precisa fazer uma agenda detalhada, mas é só ter uma ideia. Por exemplo, então vamos deixar estipulado que pelo menos uma vez no mês a gente vai jogar, ou pelo menos uma vez a cada 2 semanas a gente vai jogar. Então a galera já tem mais ou menos uma noção de quanto em quanto tempo se joga. Se é um grupo mais antigo, provavelmente ele já tem uma frequência mais ou menos estabelecida, então esse item é um item que não tem tanta importância para esse tipo de grupo. Mas se é um grupo que está começando agora, isso é muito importante de ser conversado. Então, recapitulando, são praticamente 6 itens nessa lista. O conceito da campanha, as limitações do mundo,
as mecânicas, as expectativas, a apresentação do cenário e a frequência de jogo. E claro, como eu falei, alguns desses itens muitas vezes não precisarão ser tratados nessa sessão 0, mas pelo menos tendo essa base para se seguir, o grupo consegue resolver muita coisa. Tudo vai de campanha para campanha, grupo para grupo, necessidade para necessidade. E eu volto a lembrar, essa sessão 0 não precisa ser necessariamente um encontro. Vocês não precisam se reunir durante 3, 4 horas num dia da semana para poder resolver tudo isso. Como eu falei, vocês podem utilizar, por exemplo, o próprio grupo de WhatsApp dos jogadores, que é o que a gente tem feito. A gente vai conversando no grupo durante esses dias que precedem a campanha e cada um responde no seu tempo. Ninguém precisa marcar um dia na agenda para resolver esse tipo de coisa. Deixa para marcar mesmo quando for o jogo para valer. Às vezes a nossa sessão 0 dura 10, 15 dias. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários quais outros assuntos você acha que são importantes de se trazer na sessão 0. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até mais!